Gente, boa tarde. Então, vamos retomando aqui os trabalhos do nosso seminário sobre inovações educacionais. O previsto é agora, por hora da tarde, a professora Pilar Lacerda. Ela pediu desculpas, estava tentando vir, mas ela realmente não está passando bem. Teve uma indisposição e não... Acredito que ela não vai conseguir chegar. Ela ainda estava acreditando que poderia melhorar e vir, estava se esforçando, mas acredito que não vai conseguir chegar. A professora Kátia pode ficar até às 3h, então pedi a ela que retomasse agora, nesse período que ela tem aqui, as questões que ficaram em aberto para ela, uma questão que foi colocada aqui pela plateia, e questões que chegaram pela internet. Então, a gente vai aproveitar esse começo de tarde para ela responder essas questões e depois, havendo interesse da plateia, a gente continua o debate. Bem? Aí é coisa do arco da velha. Tá, boa tarde, pessoal. Então, voltando. Eu ia terminar com a pergunta da professora Cristiane Noleto, sobre a questão de formação de professores. E alguém também estava me perguntando agora, acho que a professora Ivone, que o desafio é como a gente avançar na formação, né? Nessas perspectivas que, como disse o Pacheco, não são tão novas, mas são muito desafiadoras, porque elas mexem com o status quo da rede, mas, sobretudo, elas mexem com o próprio ser professor, né? E professora. No nosso caso, nós somos a maioria mulheres lá. Nossa rede tem 15 mil servidores, são 11 mil mulheres. Bom, nós temos em Manaus um centro de formação. São poucas capitais no Brasil que têm, na rede. E ele já foi um centro, na verdade, depois virou um departamento, hoje é uma divisão, mas tem o status de um centro, tem uma estrutura própria. Durante muito tempo, teve uma série de iniciativas de formação em diferentes metodologias, trabalham com formação em polos, a formação tradicional por seminários e palestras temáticas, mas hoje a gente tem colocado muita força num programa de oficinas de formação em serviço, chamada Office, tem até umas publicações nossas sobre as Offices, né? Que a gente faz o trabalho de formação nas escolas. E as escolas que participam das Offices, que têm a formação pelas Offices, elas desenvolvem projetos nessa linha do construtivismo, mas trabalhando com as famílias e com os professores de modo multidisciplinar. E nós trabalhamos com estagiários na parceria, eles são formados também para acompanhar as turmas, enquanto os professores estão nas oficinas, nas escolas. Nós temos na rede 2.000 estagiários remunerados e a gente trabalha com eles. Então, essa turma, inclusive, a gente tem uma série de relatos sobre essa experiência do estágio, sobretudo para esses alunos que trabalham com as Offices, porque eles se formam profissionais muito diferenciados, né? Então, a gente tem insistido muito nisso, de que as faculdades de educação elas precisam estimular muito a participação e a integração dos alunos com o chão das escolas, com as redes básicas, sobretudo, né? Isso tem sido uma coisa muito boa. Sobre troca de experiências, a gente tem esses programas que são nas escolas, mas existem os intercâmbios. Cada distrito promove suas... Nós somos organizados por 7 distritos. Cada distrito faz também seminários temáticos no distrito. Cada distrito é uma zona da cidade. E eles reúnem professores, seja por áreas de afinidade ou por temas. E fazem seminários periódicos, onde você reúne várias escolas. E eles vão, esses distritos, cada um... Nós temos 80 auditórios espalhados pela cidade e eles se reúnem periodicamente. E nós temos alguns seminários grandes. E todos os anos, um seminário de boas práticas. E a gente tem tido boas experiências, assim, sempre são experiências da rede, de sala de aula, que se destacam e que são indicadas pelos colegas, professores, e eles vão para esse seminário, que não dá para todo mundo apresentar. A gente faz normalmente 3 dias no final do ano. Esse é o nosso maior evento de formação. Mas
durante o ano inteiro. Você tem um calendário extenso de formação continuada e permanente em diferentes modalidades, entende? Coordenado pelo centro. Aí tem os parceiros que vêm e trabalham em consonância com a nossa divisão de formação, entendeu? Então, antes essa coisa era meio dispersa, hoje não é mais. E, inclusive, os professores da rede que são liberados para mestrado e doutorado, eles fazem um pré-projeto. Quando eles são aprovados no programa, primeiro só são liberados aqueles que são aprovados em programas reconhecidos pela CAPES. Tinha uma febre lá de todo mundo estudar na Argentina, no Paraguai, não sei aonde. Não é nenhum problema. O problema é que depois esses diplomas não valiam e era um investimento muito alto, custa muito para o município, porque tem que gerar professor substituto, isso é muito caro. E aí sempre voltando para a nossa missão, né? Então, tudo está sempre lá. Nossa missão, se aquilo não está em consonância, está prejudicando mais do que... Às vezes é interesse do professor, mas tem que haver uma compatibilidade com a nossa necessidade de formação também, formação qualificada. Nós temos 400 formadores, que são professores só de formação. A gente está mudando um pouco isso, porque vários deles se descolaram da sala de aula, né? Porque eu, por exemplo, estou na universidade há algum tempo e eu ainda dou uma disciplina todo ano e oriento alunos também, né? Então, se a gente tira o pé da gente, e a maioria dos professores que fazem mestrado e doutorado tiram, eles não voltam, não. Para a sala de aula é muito difícil. Então, a gente vem trabalhando isso também. Então, formação. Nós somos 70% acima do piso nacional. Hoje, um professor 20 horas, iniciante, está entrando com 2.470, 20 horas. E 40 horas, 4.500, 4.700. Oi? 20 horas e 40 horas. Não faz diferença se é... Agora, vai tendo os adicionais por qualificação. Mestrado sobe um percentual, doutorado sobe outro percentual. Eles têm plano de carreira. Então, um professor com 10... Um professor em torno de 15 anos na rede, hoje, ele ganha mais do que um professor da Universidade Federal. Ele ganha em torno de 12, 13 mil reais. Ele em torno de 15 anos de carreira, né? Porque eles vão progredindo ao longo do tempo. A gente também tem tentado trabalhar agora para organizar um pouco melhor a progressão, né? Porque nós, na universidade, a gente passa por um processo de avaliação. Você tem o tempo, mas você tem que comprovar uma certa produção, envolvimento com as atividades. E lá era meio automático, era mais tempo e vai progredindo. E a legislação diz sobre a avaliação, uma avaliação que seja participativa. Mas isso é uma briga, assim, o sindicato não vê isso com bons olhos, essa progressão ela é automática, né? E a gente não tem a progressão por tempo, progressão por titularidade, quando eles vão fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, e temos também um reenquadramento, que é uma aberração, mas quando você ficou... Aqueles que são mais antigos e que ficaram durante muito tempo como gestor de escola, numa função gerencial, ele incorpora aquilo no salário. Esses são os que vão para o topo. Se ele foi subsecretário da rede por 8 anos, ele leva aquilo para dentro do salário dele. Então, isso é um pouco incômodo na rede. Isso vai acabar, porque a legislação já mudou, não permite mais. Mas você tem um grupo de elite que tem salários muito altos. Nem para juiz é aceitável. Pois é. Pois é. Está acabando. Não, até 3, né? Creche até 3. Aí 4 e 5 é a educação infantil. A gente trabalha com crianças de 1 a 3 anos. Nós temos hoje 14, vamos para 16 creches esse mês. Algumas delas são... 10 creches são próprias, 4 são conveniadas. Nós atendemos em torno de 5.000 crianças em idade de 1 a 3 anos. É muito pouco para o nosso universo. É muito... Quantos por cento, mais ou menos? Olha, eu acho que a gente está atendendo uns 30% da demanda. Estatisticamente, mais ou menos. 30% da demanda, porque você tem as creches particulares, mas da demanda... Porque no plano municipal conta tudo, né? Particular e privada e pública. Mas
O Pacheco falou aqui, eu acho que vale a pena esse debate. Eu também tenho muitas dúvidas sobre isso em relação à nossa região. Historicamente, lá, você não tem muito uma criação dos filhos individual da família. Isso é uma coisa muito nossa, daqui de São Paulo, do Rio. Isso eu aprendi lá com muita dificuldade. Eu achava estranho. Vó cria filho, de todo mundo. Então, existe uma coisa meio coletiva em relação à criação das crianças. A mãe está fora, não representa assim, um trauma tão grande quanto é para a gente. Tem alguma coisa a ver com alguns sistemas, algumas organizações de povos indígenas que têm uma criação meio coletiva. Então, quando a gente ocidentaliza e impõe, bom, isso é uma política, e agora é assim, todo mundo até tem que ir para a creche e a mãe vai trabalhar, existe uma certa reação também. As pessoas ainda, embora os educadores insistam de que quanto mais cedo for, mais estímulos e mais preparado para avançar, para progredir, estudar, tem esse debate lá posto. Mas nós estamos batalhando. Agora temos um programa chamado ProEmen, que é um programa de expansão e melhoria da rede, que vamos construir mais 7 creches nos próximos 3 anos. Então, 2 agora, vamos inaugurar, e vamos construir mais 7. Agora, o outro ponto o que eu falei um pouco antes. Esses equipamentos, com um orçamento muito estrangulado, como a gente vive, eles implicam um planejamento de médio e longo prazo que normalmente não é feito, em termos orçamentários. Então, por exemplo, o Fundeb está com previsão de finalizar agora 2020, né? E a gente não vê grande debate do que será o financiamento da educação e da saúde no Brasil em breve, né? E isso nos preocupa muito, porque nós recebemos uma parte do financiamento para construir essas creches, mas a manutenção delas é totalmente do Tesouro. Então, se você constrói com 1.800.000 até 2 milhões, dependendo da região, depois, para manter 4 milhões no orçamento por ano. Se eu inaugurar 10 creches por ano, eu tenho que ter 40 milhões a mais no meu orçamento, que não existe esse dinheiro. Então, a gente tem discutido isso mais abertamente, isso ficava em grupos restritos, hoje isso é discutido. Como é que a gente vai avançar? Que estratégias vão ser assumidas para que, nessa linha anárquica e complexa, mas faz muito sentido do Pacheco, o que a gente está entendendo como educação mesmo? E, para atender essas crianças de 1 a 3 anos, o processo de aprendizagem delas, você precisa desses equipamentos, quanto ele custa, a sociedade pode pagar por isso. Por exemplo, foi demonizado, havia lá em Manaus, durante um tempo, até num dos governos amazoninos, uma espécie de umas cuidadoras de bairro que ganhavam uma espécie de bolsa para cuidar dos filhos dos vizinhos, para ir trabalhar e tal. Isso foi massacrado, porque era uma coisa dispersa, de bairro, mas, ao invés de se tentar entender como aquilo funciona dentro da cultura e trabalhar com esses grupos para que aquilo fosse potencializado, aquilo foi massacrado, e a política que virou é construir no modo clássico, e são essas creches padrão FNDE, que tem uma arquitetura, por exemplo, que é um padrão no Brasil. Tem esse recurso, ele é uma falácia, porque ele é o mesmo padrão para Curitiba e para Manaus. Você imagina o clima. Então, o parque elétrico não comporta, nós temos que fazer um ajuste elétrico já desde o projeto, que custa um dinheiro que a gente tem que botar. Se a gente fizer exatamente o projeto do FNDE, tem que enfiar ar-condicionado para todo lado e não aguenta, a rede não aguenta. Eu tenho discutido isso até, às vezes, com o MEC, dizendo que essa concentração de definições, então, o financiamento do FNDE ele é sempre articulado, é restrito por aqueles projetos. Você pode mudar, mas se você mandar um projeto regional para lá, ele leva 6 meses para ser analisado por um engenheiro que não vai aceitar, que vai pedir para você refazer, entendeu? É um negócio feito para não funcionar. Então, a gente faz no peito e na raça. Eu acho que ainda precisa olhar um pouco melhor para as culturas locais, para ver como é que se trabalha mesmo, quais são os anseios dessa população em relação a essa parcela das crianças, entendeu? E educar só vai ser nesse formato, né? Kátia, você recebeu várias perguntas pela internet, eu selecionei aqui 4 que se relacionam entre si e que também dialogam com o que foi falado pelo professor Pacheco.
as 4 perguntas da Camila Ribas, do Alberto Vicentini, do Ingo Weifried, e do professor Wagner Garcia Siqueira, que é aqui de São Mateus, são perguntas sobre a relação entre a proposta da educação integral e 2 aspectos essenciais da questão da educação integral. De um lado, a autonomia administrativa e pedagógica, que o professor Pacheco falou bastante. Como é que você, como gestora, cria as condições para que a escola tenha autonomia, né? Então, em alguns casos que são citados aqui nas perguntas, é o mesmo material didático para a rede toda, é o mesmo currículo para a rede toda, ou as escolas que apresentam o projeto de educação integral podem escolher os seus materiais, o seu currículo. E, num outro nível de dificuldades, né, de desafios que isso coloca para você como gestora, como é que você lida com, por exemplo, essa questão da própria alocação das turmas, né? Então, você recebe uma pressão do Ministério Público que você tem que matricular, e a escola está organizada de uma determinada forma, e seu projeto pedagógico, sua gestão, etc., e, de repente, ela vai ter que dar conta de mais turmas, né? Como é que fica aí um pouco no dia a dia essas dificuldades, tanto da implementação da administração, da autonomia administrativa e pedagógica, da participação democrática, e também, trazido aqui por algumas das perguntas, a questão do tempo integral, né? Como é que isso se realiza diante do desafio ainda do tempo integral? Olha, o tempo integral, vou começar pelo tempo integral, depois a questão da construção da autonomia. O tempo integral, ele ainda é um desafio. Nós temos ele já funcionando em 4 escolas plenamente, mas são escolas que tinham uma demanda menor para a matrícula. Então, eu tinha espaço, e eu tinha professor e condições de colocar... A escola tinha capacidade para 400 alunos em 2 turnos. Eu trabalho com 200 alunos em tempo integral. Mas elas são uma minoria. E são em bairros, aí é isso que eu estou dizendo, não dá para pensar isso de uma maneira geral, como uma camisa de força. Você tem um histórico do crescimento da cidade, para onde a população se movimenta. Então, há uns anos atrás, por exemplo, eu cheguei em Manaus há 25 anos atrás, o bairro onde é a sede da prefeitura hoje, chamado Compensa, era o que a gente chama, com todas as aspas, de periferia. E era um bairro violento e tal. Hoje ele é um bairro consolidado, antigo, que já não tem tanta demanda por educação infantil, ele mudou de perfil. Hoje, essa periferia, entre aspas, é a zona leste da cidade. Então, ali eu tenho como avançar em tempo integral, porque eu posso otimizar a lotação daquele prédio e otimizar o uso dos espaços, porque esse programa ele exige espaços multidisciplinares, muitas atividades, tem as oficinas, tem a participação das famílias, que também se integram na rotina da escola de diferentes maneiras, é muito bacana. Então, isso tem acontecido dessa maneira. Nós estamos avançando no Fórum de Educação Integral com a perspectiva de educação integral, que é algo um pouquinho mais complexo do que tempo integral, que exige da gente mais preparo, dos professores, da escola, e um protagonismo também das comunidades do entorno e, sobretudo, das famílias, de envolvimento em atividades múltiplas com essas crianças e adolescentes no contraturno, no tempo em que eles não estão na escola fisicamente, mas dentro de uma proposta de elaboração de um currículo participativo, como é feito no Valdir Garcia, por exemplo. Eles constroem um currículo, o currículo é construído. Existe a participação da secretaria, existe a base, e existem os temas e os interesses daquela comunidade, daqueles alunos, né? Não estamos no nível das escolas que o Pacheco tem ajudado, ele esteve lá com a gente já, mas a gente avançou, a gente ainda não está nos 3 pilares dos currículos, né? E não é ainda só um projeto subjetivo, um projeto do bairro, um projeto mais universal, mas a gente já vem avançando num projeto para a escola, para aquela comunidade, construído pela comunidade com a escola. Essas escolas, onde o Cefa está, eu faço uma ressalva, já falei sobre isso, o Cefa, esse coletivo Escola Família, eles têm atuado em umas zonas, em algumas escolas.
não é o conjunto. E eles, como grupo, também são um grupo muito importante e que acabou que politicamente estão se fazendo muito importantes, têm colaborado muito conosco, mas eles não representam a cara dos bairros mais necessitados da cidade. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, onde é possível, e estamos tentando avançar em perspectivas um pouco mais flexíveis e dialogando com o que a gente tem de, entre aspas, tradicional, nessas outras regiões. Uma coisa importante da gente falar, primeiro, eu acho que é a disposição da gente avançar nesse sentido. Agora, eu acho que um grande gargalo nosso, aliás, eu tenho falado nisso recentemente muito, é a fragilidade do controle social na educação. Porque se coloca sobre a escola como se ela fosse resolver o problema social geral, ela vai dar conta da formação, mesmo na perspectiva da educação integral, ela fica com uma responsabilidade muito grande. Quando, na verdade, na perspectiva da educação integral, você tem pelo menos umas 5 dimensões que são iguais. E nem todas elas são plenamente desenvolvidas pela escola. Tem uma parte que é muito importante da família, do responsável, daquele grupo social que cuida daquela criança, daquele adolescente. Tem uma participação importante do território onde aquela criança está vivendo. Então, essas dimensões elas ainda são muito frágeis para você avançar nessa proposta. Então, a Secretaria vem avançando, eu acho. Poderíamos estar mais adiantados, mas eu acho que é parte do processo. Mas o mais difícil ainda é o quanto a sociedade está preparada para abraçar a sua corresponsabilidade nesse processo de se tornar uma comunidade de aprendizagem, entende? O que as pessoas, de fato, esperam ao se envolver com a educação de seus filhos, com a sua própria perspectiva de educação, né? Então, esse é um desafio que a gente vem enfrentando. O que a gente tem conseguido fazer na rede é fortalecimento dos conselhos escolares. Ainda a gente tem uma gerência que trabalha com isso. Eu, particularmente, acho isso muito chapa branca. Eu acho que precisaríamos de mais parceria da própria sociedade, de organizações não governamentais, porque são espaços bastante políticos de debate e de fortalecimento das escolas, do controle do que está acontecendo na escola, do apoio à gestão da escola. Então, não adianta a gente partir, como nós já tivemos na rede, eleição direta para diretor, para gestor escolar, se a comunidade não está preparada politicamente para aquilo, vira um curral eleitoral igual a eleição de cabresto. É uma coisa que... Então, a gente está patinando um pouco nisso, em termos de organização social, eu acho. Se espera muito do governo, mas um Estado forte, que é responsável por política pública de qualidade, eu acho que não é feito só pelo governo, né? A sociedade civil precisa participar de igual para igual. Então, você dá o espaço, mas as pessoas estão se preparando para atuar. O CEF é um grande parceiro nesse caminho, mas eu até tenho dito para eles como é que eles vão se expandir para essas áreas da cidade e trabalhar na formação desses outros pais, que têm outras tantas necessidades prementes, entende? As pessoas estão se virando para sobreviver, diferente dessas famílias, né? Que, de uma certa maneira, os pais estudaram mais, são mais privilegiados nesse sentido, né? Então, existe aí uma contradição que é bem-vinda, mas espelha a dificuldade de se fortalecer a execução de política pública com a participação social mais efetiva, né? A saúde está mais avançada nesse sentido, porque o SUS foi construído assim. Então, a gente não tem... a discussão do Plano Nacional de Educação, a nossa discussão do Plano Municipal de Educação foi uma vergonha que eu não tenho orgulho. Eu participei, porque eu já era secretária à época, em 2015, eu já peguei o primeiro ano de discussão mesmo, que culminou na elaboração do plano. Acabou que as discussões de fundo das metas foram uma reprodução do Plano Nacional. Porque todos os fóruns de debate, eles ficaram restritos a uma discussão sobre ideologia de gênero e questões religiosas, que podia ou que não podia ser feito na escola, que é a educação mesmo, como se a gente pudesse evitar isso do debate, né? E eu cansei, e a imprensa vinha em cima, o que a senhora acha, secretária? É a favor do aborto, não é? Tem que ter banheiro para homossexual na escola, as crianças, isso e aquilo. Então, o debate foi muito instrumentalizado por interesses dessas bancadas, e acabou que questões de fundo da educação ficaram de fora.
Então, a gente está meio que correndo atrás de cumprir metas que foram nacionalmente definidas, né? Que a gente participou, mas indiretamente, não tem muito a cara da gente. Esse é um problema. Então, eu acho ainda fortalecimento da sociedade para ser parceira de iniciativas promissoras de educação é uma pauta importante. Controle social da educação, que aí não é aquela coisa, não é só uma bandeira na rua para dizer como é que nós vamos fazer juntos aquilo, né? Porque o mais fácil é pegar uma faixa, botar na porta da escola e falar, não tem isso, não tem aquilo. Como é que eu estou disponibilizando o orçamento, eu digo, eu tenho tanto para fazer, como é que nós vamos fazer? Então, isso a gente fez, a gente abriu as portas, mas a gente ainda dá falta. Eu acho que o próprio Cefa tem essa dificuldade ainda de arrebanhar mais gente, é uma coisa muito nova, né, do Cefa. E as escolas que têm conselhos um pouco mais organizados, eles acabam sendo um chapa branca, na minha opinião. Eles são dirigidos pelos gestores, alguns até conseguem ter uma certa mobilidade e fazer coisas muito legais nas escolas, mas a maioria deles é só para legitimar o que está sendo feito. Isso não é do meu interesse, do interesse da nossa gestão, mas é um processo que a gente não pode colonizar. Não posso pegar os nossos formadores, já fazemos isso em parte, mas para fazer formação de conselho, eu acho que tinha que haver outros agentes sociais para atuar nessa frente, sabe? Eu acho que isso sim potencializaria e a gente andaria mais com essas iniciativas de envolver dimensões mais holísticas da pessoa que são tratadas pela educação integral. Que a gente hoje ainda acaba que a gente se ocupa daquilo que é muito da escola, no máximo trazendo os pais. Mas você tem, por exemplo, o abandono afetivo. É uma dimensão importantíssima, impacta muito a aprendizagem das crianças. E a gente vai até onde a gente pode. Às vezes é muito difícil o envolvimento das famílias, a rede de apoio, solidariedade, entende? Em torno dessas crianças vulneráveis, né? Pode ficar mais um pouquinho? Vai. Bom, eu vou abrir a palavra agora para quem quiser falar. Podemos fazer questões para a secretária Cátia, podemos fazer observações, análises a partir do que também foi dito, professor Pacheco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das drogas lá na escola. Como que o problema de drogas você convive lá em Manaus, nas suas escolas? Como toda a sociedade brasileira convive mal, né? Todo mundo convive mal. A solução que estão encontrando é o exército na rua, né? Então, Manaus é uma cidade que está nesse patamar também. Não tem o exército na rua, mas você tem alguns nichos que não é só educação pública. As escolas particulares também estão enfrentando os mesmos dilemas, porque são os maiores consumidores, inclusive, né? Para consumir droga mais cara, precisa ter dinheiro, ou vai roubar, ou tem o dinheiro, né? Então, a gente vinha conversando sobretudo o Funde 2, né? Que é o nosso maior desafio. É o de 6º ao 9º ano, já são adolescentes, e adolescentes já entre 14, 16, 17 anos, e são questões muito complexas. Muitas iniciativas têm sido feitas, muita coisa bacana tem conseguido avançar com estratégias de arte, esportes, mas alternativas e colaborar com esses jovens para elaboração de projetos de vida e o quanto aquilo de fato vai se refletir na vida deles ainda é um sonho. Então, a gente tem muita dificuldade de lotar professores em zonas muito vulneráveis. Vários gestores nossos se relacionam com os donos da boca para não roubarem a escola, para não fazerem arrastão nas escolas. E, então, aonde a gente tem relações mais pacíficas é nesse ponto. É uma questão de segurança pública, mas muito mais do que isso. É uma questão social gravíssima. O Brasil tem que enfrentar isso de frente. Eu não acho que vai ser só botando o exército que vai resolver. E a gente está cada vez patinando mais, né? Então, hoje, por exemplo, as nossas escolas, onde a gente tem os ambientes de trabalho mais favoráveis, são as nossas escolas de educação infantil. As nossas escolas de Fundamental 2, elas são um desafio para a gente diário. Não tem uma fórmula. Cada escola e cada distrito encontra o seu caminho. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, nesses meus anos de ICEMED, as nossas escolas que mais avançaram na aprendizagem, na sua organização,
foram as nossas escolas rurais. Então, salas multisseriadas, mas quando a gente entrou para trabalhar com a formação dos professores, a valorização daquelas metodologias, e a gente a gente os trouxe para frente da cena. Essas escolas ganharam muito em autoestima, eles passaram a trabalhar mais sério com os alunos, e a gente teve um crescimento muito grande na aprendizagem desses meninos. E são as escolas menos impactadas pelas drogas. São as escolas ribeirinhas e rurais. As escolas dos bairros mais distantes, das ocupações recentes, em Manaus se chama invasão, né? São as invasões, como se fossem favelas. Porque lá não tem essas favelas como é aqui, mas são os bairros mais populares, são as ocupações mais recentes, esses bairros. Quando a população vai e ocupa, normalmente eles têm o suporte de alguma rede de tráfico, e aí eles já tomam conta daquilo ali, e é muito difícil. Aí a gente fica com a demanda de implantar uma escola, de dialogar com a comunidade, e é muito difícil isso quando tem essa interferência. Outra coisa, a questão da disciplina, agressão a professor. Você tem tido esse tipo de problema lá? Tem, todas as escolas têm, mas a gente tem melhorado muito isso com o trabalho em relação às questões afetivas, né? Então, a gente tem um projeto piloto de não violência e envolve umas 80 escolas nossas. Então, você tem uma série de oficinas que são feitas, sobretudo aquelas mais impactadas, para trabalhar isso. Normalmente é Funde 2, 6º ao 9º ano. Mas as escolas encontram suas alternativas. Não tem um padrão, é isso que eu estou dizendo. Então, o fato da gente ter começado a discutir a possibilidade de se fazer currículos locais e as escolas irem encontrando uma forma de trabalhar a partir da sua realidade, e a gente reposicionou Mais Educação também, para que ele trabalhasse no contraturno, não só com oficinas que estavam deslocadas de um projeto mais holístico. Então, isso fortaleceu, a gente diminuiu muito esses problemas. A gente tem sim. 8º e 9º anos são os anos críticos para a gente. E que também tem a questão dos professores já serem por disciplina. Então, os professores também não estão todo o tempo na escola. As escolas de 1º ao 5º ano, os professores são por turma. E a gente percebe que isso é muito... Eles têm uma relação com a turma afetiva e com a escola. Eles querem sempre dobrar a carga e ficar numa escola o dia inteiro, que é super bacana. Já as escolas de 6º ao 9º ano, o professor de história dá 2 tempos em outra, ele é da CEMED, da SEDUC. E, então, esse vínculo, quando ele se quebra, é muito difícil para lidar. Então, são escolas onde a gente tem... É mais difícil o debate, e são as escolas onde a gente tem plenamente implantado o HTP. Nem todas as nossas escolas de 1º a 5º têm HTP plenamente implantado, porque não tem professor suficiente, e as de 6º ao 9º todas têm. E, mesmo assim, a gente tem os maiores desafios a serem enfrentados. Essa compartimentalização, isso, para mim, é evidente. O 6º ao 9º é um problema. Os professores nem sempre têm um vínculo afetivo, e os alunos dessa idade, eles têm nos professores, aqueles que se destacam, e sobretudo os que têm mais problemas em casa, com irmãos, ou a família mais complicada, eles criam vínculos afetivos com alguns professores, e quando esse professor não está o tempo todo na escola, isso é um problema. Eles acabam tendo muitos problemas em relação à autoridade, disciplina. Mas a gente também vem tentando sair um pouco, né? Usar outras ferramentas, sair um pouco de educação bancária. E o que tem nos ajudado muito também são as tecnologias educacionais, os nossos telecentros, envolvê-los em atividades, eles se ligam muito em informática, em tecnologia, robótica, motiva muito esses meninos. Aí são feitos muitos campeonatos e eles gostam muito. Pedir para se apresentar. Essa vai ser a última, que a professora Kátia tem que sair. Boa tarde a todos, meu nome é Jeremias. Por falar em droga, não sou maconheiro sem vergonha, não organizei ronconha nenhuma, não sei de nada disso, foi só a música, tá? Sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, professor contratado, famoso categoria O. E o modelo que eu tenho de inclusão,
aqui em São Paulo é um modelo que, teoricamente, só fica mesmo no papel, porque o aluno inclusão ele vai para a sala de aula, o professor, na maioria das vezes, não recebe nenhuma orientação com relação à tratativa daquele aluno inclusão, ou até mesmo formas e métodos de avaliações, como lidar com aquele aluno. Eu queria que você dissesse um pouquinho como que é o processo de inclusão. Muito legal. No diagnóstico que a gente fez, aquele inicial, a gente identificou isso na formação dos professores. Eles se ressentiam muito de não ter uma formação voltada para trabalhar com as diversas necessidades especiais. Hoje a gente tem um percentual altíssimo já de diagnósticos precoces de transtorno do espectro autista, né, dos autistas, que eu tenho dúvidas, porque agora todo mundo aparece com esse diagnóstico e aí é uma complicação. Mas, em função disso, o que nós fizemos? Nós proporcionamos, ano passado, uma pós-graduação para educação especial, com 500 vagas para os professores que se candidataram e estão fazendo. Nós temos uma gerência de educação especial que faz um trabalho de formação permanente. Então, nós temos mapeados, a gente tem um centro de educação especial, André Vidal, mas a ideia desse centro é apenas preparar os meninos e as meninas para serem inclusos na rede tradicional. O processo de inclusão, alguns não serão nunca, mas a maioria a gente consegue incluir. Nesse processo, os professores e as escolas que vão receber esses meninos, eles são trabalhados na formação pela Gerência de Educação Especial. E a gerência acompanha. Hoje nós temos inclusos na rede em torno de 4.700 alunos. Eles são mapeados em todas as escolas, em todas as salas onde eles estão. A gente tem salas de recursos nas escolas. Os professores têm uma formação permanente. A nossa maior dificuldade ainda é o apoio, porque a gente não tem, em muitas das nossas salas de aula, eu falei para vocês que eu tenho 2.000 estagiários só, não tenho HTP plenamente implantada nas turmas de 1º ao 5º, então não tem professor auxiliar. Não tem. Aí o que nós conseguimos? Um programa de estágio, eu tenho 400 estagiários, fizeram um trabalho de formação por meio ano e estão trabalhando como professores, apoiadores, mediadores nas salas com alunos portadores de necessidades especiais. Então, essa experiência tem sido muito rica. A gente está colecionando agora o que esses alunos estão sentindo em estar nesse trabalho, mas são 400 apenas, para 4.000 alunos inclusos. Então, eu tenho mais de 3.000 salas com alunos, não tem. Essa é uma dificuldade. Uma sala de aula com um aluno autista, com 2, a professora não consegue fazer um trabalho a contento. Então, a gente faz um trabalho com a sala de recurso. Existem todas as escolas que têm alunos especiais, tem uma sala de recursos. E aí tem um professor dessa sala que apoia várias turmas. Mas, então, é um trabalho ainda muito aquém. Nós precisaríamos ter muito mais gente envolvida. O problema nosso qual é? Eu tenho oficialmente na rede 12.700 professores. Quantos estão no pleno exercício em sala de aula? 6.500. O resto está em gerência, coordenação, diária, e cedido. Cedido para gabinete de Deus e todo mundo, para tribunal não sei do quê. Então, a gente estabelece regras para o retorno desse professor, mas é muito difícil ele retornar para a sala, passa por um processo de formação, de sensibilização, valorização. É muito difícil. Então, esse é um dilema. E a gente tem discutido isso com os sindicatos, como é que vocês estão discutindo isso com a categoria, o que é o inerente ao nosso fazer, né? O que nos motiva? Então, toda vez que você acende um pouquinho, acende no sentido de fazer uma pós-graduação, imediatamente você pede para ou ir para a formação, ou ir para uma gerência, sai da sala. A gente hoje não está liberando mais ninguém 40 horas para fora de sala. Todo mundo tem que pelo menos estar 20. Mas então é um trabalho árduo. Quando eu cheguei na CEMED, nós tínhamos 4.500 em sala. Já conseguimos trazer 2.000, com toda essa motivação. Mas é isso. Eu administro 400 licenças por mês, né? De tudo o que é.
Então, é muito difícil. A gente faz o concurso, fizemos o concurso agora, para as zonas onde a gente precisa lotar os professores. Mas, depois do probatório, eles não querem permanecer ali. Então, claro que tem um problema estrutural, tem um problema social no entorno que dificulta o trabalho com essas escolas. Por isso, nós já mapeamos as escolas estratégicas e a gente tem uma rede de apoio a essas escolas, com assessoramento pedagógico, com assessoramento de gestão. Nós temos também 100 assessores de gestão que atuam, cada um em 5 escolas, para dar apoio, sobretudo nessas escolas mais vulneráveis, seja em relação aos alunos, seja em relação aos professores. Permanência, infrequência dos professores, quando eles faltam muito. E a gente agora abriu um programa lá estamos fazendo uma grande enquete na rede, ouvindo os professores sobre aquilo que está um formulário virtual lá. E a gente está motivando que eles preencham aquilo que os motivos que incomoda na sua escola e como é que a gente podia junto melhorar e tal. E fazer um trabalho de motivação nas escolas, porque a gente fala de infraestrutura, de condições de trabalho, mas não é só isso. Tem muita coisa relacionada a uma baixa estima da profissão mesmo. Só uma perguntinha. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar muito todo esse trabalho que você fez lá e que você está legando também, né? Espero que tenha muita continuidade. Mas uma coisa que não foi levantada é algum método, algum processo de estímulo ao interesse pelo estudo, pela observação em ciências naturais. Tem. Isso daí é que eu senti um pouco de falta. Se existe algum centro, algum museu, algum treinamento de monitores, essas coisas. Então, nós temos com a FAPEAM, inclusive. A FAPEAM tem um programa de jovens cientistas e cientistas mirim. E a gente tem um programa Ciência na Escola. Então, tem 160 escolas envolvidas, com professores que fazem projeto, concorrem a uma bolsa, o professor ganha uma bolsa, os aluninhos também, desenvolvem projeto de iniciação científica desde pequenininhos. E aí, no final do ano, quem coordena é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, parceria com a gente, e aí, no final do ano, tem um seminário do PCE, os alunos apresentam todas as suas experiências desenvolvidas durante aquele ano. Chama Projeto Ciência na Escola. Ótimo, muito bom. Obrigada. Secretária professora Kátia, queria agradecer demais a sua participação dentro de uma agenda certamente difícil, que é da Secretaria da Educação, tirar o dia inteiro para estar aqui com a gente. Certamente que foi muito rico para a gente poder conhecer mais a fundo a experiência de Manaus. Como eu disse no começo, acho que essa postura, o que o José Pacheco falou sobre colonizadora de Portugal e da Europa em relação ao Brasil, às vezes São Paulo tem em relação ao resto do Brasil também, né? Como se aqui tivesse a criação e daqui se criasse para ser divulgado e expandido para o resto do país, e o que certamente não é verdade, e a sua experiência na gestão, uma gestão muito inovadora, muito da qual todos do Brasil têm muito a aprender. Então, agradeço mesmo. Eu que agradeço, gente, o convite do IAS, o convite da professora Helena, a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco com vocês sobre o que a gente está fazendo, de escutar o Zé Pacheco também, que para mim é sempre uma aula. Eu gosto das provocações que ele faz, ele está sempre lá com a gente também. Mas eu sou daquele grupo que... uma coisa são experiências pontuais, né? Outra coisa é em escala industrial. Você tem que trabalhar e fazer funcionar uma rede muito grande. Então, a gente avança nas experiências pontuais e elas são pilotos importantes para a gente, mas a gente precisa fazer e garantir o direito da imensa maioria. Esse é o nosso papel, né? Então, a gente vai valorizando as experiências, mas vai empurrando a rede toda para ver se essa máquina vai girando. Eu espero que, na minha saída, os processos continuem. Estamos tentando deixar uma instituição mais forte, menos personalizada na secretária, no secretário, nessa equipe, nos processos que vão girar, independente de quem esteja lá, né? Queiramos nós, oxalá isso aconteça. É isso, obrigada. Obrigada. Bom, a gente pode continuar. Temos aqui uma plateia riquíssima de experiências, pessoas, ideias.
Se quiserem continuar o debate, colocar questões, temos o tempo. Se não, nós encerraremos por aqui. Alguém quer colocar alguma... Se a gente poderia... Queria convidar, se a gente for continuar, convidar os meus colegas do grupo de estudos para vir aqui para cima, para não ficar aqui na solidão. Professor Nilson, professor Lino, professor Eli, professor Ivone. Professor Hélio, não está mais? Eli. Por favor, professor Eli Gânem, professor Lina de Macedo, venham aqui ajudar a tarefa do grupo. Gente, a professora Pilar ligou às 2h15, não foi, Helena? Pela última vez que ela Pela estava última tentando vez, dizendo que ela estava vindo, tentando vir, mas que não estava passando bem e tudo. No fundo, foi uma gentileza dela ligar só para dar o sinal para a gente, né? Mas a participação dela aqui teria... Quer dizer, a Pilar é a Pilar, tem uma experiência rica em todas as áreas, mas nesse caso da composição da mesa, teria uma função que a gente pode conversar essa meia hora final, que era de fazer o contraponto da fala da Kátia com ela, assim, o público e o privado, não é? Porque ela atualmente, a Pilar, está trabalhando, não é, para uma editora, Fundação USM. a Fundação SM, enfim, está coordenando uma série de iniciativas do setor privado, não é? Que a gente queria trazer para cima da mesa, porque eu acho que a situação da educação no país é tão séria, tão importante, tão carente, que não dá para a gente minimizar a importância do público, do privado, da cooperação público-privado, da cooperação entre os diversos níveis de ensino, quer dizer, a gente que trabalha circunstancialmente só na universidade, com quem trabalha na escola pública, não é? Então, a gente poderia conversar um pouco sobre esse papel, essas escolas, essas experiências inovadoras que estão ocorrendo, tal como a experiência de Manaus, no setor público, que estão ocorrendo também pelo país afora no setor privado. A gente tem escolas do sistema S, só para dar um exemplo, né? Escolas militares, os colégios militares que foram referidos hoje de manhã, né? E entre outros. Então, há um universo de escolas que não são diretamente da rede pública e que... As confessionais, ou algumas confessionais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, que há colégios importantes que têm uma atividade, assim, dadivosa com alunos e com populações, não é, de favelas, não é, como Porto Seguro, como Santa Cruz e outros aqui na cidade de São Paulo. Então, poderíamos conversar um pouco sobre como é que essas coisas se completam, não é? E, além do público e do privado, outro cruzamento que é professores da escola pública e professores assim, do ensino superior. O papel das universidades nisso daí, que tem sido, de um modo geral, muito tímido. Então, está aí a proposta. Então, sobre essa questão do privado versus público, sobretudo no caso da educação básica, porque assim, né, eu sempre soube que o que diferencia o ensino privado do ensino público, no que diz respeito à educação básica, é o fato de que a educação privada,
tem os mesmos compromissos da educação pública, do ponto de vista daquilo que é geral. O que diferencia, isso em tese, né, é que a educação privada pode proporcionar certas experiências que a educação pública não precisa proporcionar. Por exemplo, digamos assim, uma escola de cultura alemã, né? Então, ela ensina a mesma coisa que a escola pública, mas tem o diferencial de cultivar a cultura alemã, a língua alemã, etc., porque ela tem essa... O mesmo vale para as escolas religiosas e tudo mais. Mas, então, assim, o que eu aprendi é isso, que o diferencial é esse suplemento que a pública não teria obrigação de oferecer. Mas o que eu sei, ao mesmo tempo, é que, pelo menos aqui no Brasil, quer dizer, as escolas particulares, sobretudo nas grandes cidades, né? Porque esse é um problema, né? Nas pequenas cidades, que são a maioria dos municípios no Brasil, não tem escola particular, ao que eu sei, você tem escola pública, né? Então, a escola particular é um problema, sobretudo nas grandes cidades, onde você tem, assim, quem pode pagar, paga, né? E muitas vezes com sacrifício de família, as escolas particulares, para depois o filho fazer a escola pública, né? O que é uma inversão. Em outros países, a escola pública a educação básica é feita pela escola pública e no ensino superior se faz em escolas que cobram, e essa aqui é a regra. Então, eu estou simplesmente pensando em voz alta, assim, diferenciais, né, que eu acho que no Brasil implicam em distorções. A professora, por exemplo, no segundo seminário nosso aqui, que foi sobre qualidade na educação, a professora Guiomar falou bastante sobre isso, né? Inclusive, ela lembrou, do ponto de vista da história, né, do Brasil, que a gente começou pelas faculdades, né, no ensino público, então, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e Museu Botânico, não sei o quê, e os padres, né, sobretudo os jesuítas, é que tocaram, vamos dizer assim, naquela época, a educação básica, né, confessional. O que eu acho complicado é assim, né, quer dizer, o que eu lamento é que se ponha o filho numa escola particular, porque ela, em princípio, seria melhor que a escola pública, e não por uma razão particular que tem a ver com cultura, com religião, ou coisas por aí, né? Então, nesse sentido, eu lamento, porque eu diria que a educação pública deveria ser uma opção para todos, e não porque a particular é melhor do que a pública, né? Então, assim, a pergunta que eu faço, mas eu não sei como responder, é o que nós poderíamos fazer, nós que somos da escola pública, para que ela alcançasse, não tivesse esse problema, se realmente isso que estou falando tem sentido, né? Acho que a Rosângela quer... Pensando um pouco no que você está falando, eu tive no Fórum do Banco Mundial, o professor Nilson mencionou algumas coisas que foram faladas lá, e uma das coisas que foi comentada é que no Brasil a gente tem 6% do PIB que é investido na educação, e que esse número, comparado com a média da OCDE, ele está acima do que a média é 5,5%. E que ali apontaram alguns problemas na área da gestão. A minha pergunta é a seguinte, eu sou estudante, tá? Então perdoa se for alguma ignorância da minha parte, eu queria saber se na área da educação básica, fora a educação infantil de 0 a 3 anos, se existe experiência de recurso público sendo gerido por organizações sociais. Eu não sei se existe, eu queria saber se alguém sabe se existe algum... Eu não sei responder essa pergunta, não sei se os colegas aqui sabem responder.
Eu acredito Acho que é uma boa pergunta, mas infelizmente, eu não... Eu também tenho. não sei. Eu acredito que sim, e isso é muito difundido. No Fundamental 1, 2 e médio. Ah, tá. Essa é não ensino infantil, porque, inclusive, a secretária mencionou antes que o resultado melhor que ela tem lá em Manaus é na educação infantil, né? Quando ela vai comparar resultados, não sei como. Tá bom. E aí a minha pergunta vem, bom, a gente tem um modelo, não sei se é inovador ou não é inovador, mas, enfim, é diferente na educação infantil. Eu queria saber se isso, pelo Brasil afora, se aplica a outros níveis educacionais na educação básica. Até onde eu sei, não tem a mesma difusão que na educação infantil, nem na educação básica de jovens e adultos, nem mais propriamente em escolas que são destinadas a pessoas com deficiências. Nós temos uma experiência já antiga, que é da SENEC, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que permanece, tem algumas dezenas de unidades pelo país, e é uma forma de gestão privada Com recurso público. De recursos públicos nesses níveis que você aponta, no fundamental e mesmo no médio. Eu diria que o Sistema S é uma forma também, um tanto mais tortuosa e complicada, de gestão privada de recursos públicos, que também dispõe de um número já expressivo de escolas de ensino fundamental, né? E os resultados são... Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isso eu não sei dizer, porque eu não pesquiso isso, e eu acho que a gente tem pouca pesquisa sobre isso. Obrigada. Mas, juntando a pergunta que a colega fez com a observação que o Lino tinha acabado de fazer, né, o estereótipo, assim, o preconceito, né, a visão preconceituosa de que o público é a escola fraca e o particular é que é o bom, isso é uma coisa recente, não é? Até a década de 60, era o contrário, não é? Então, quando havia o primário e o ginásio, não é? O ginásio era a escola pública boa, de qualidade, não é? Agora, não dá para ter um acesso de retrotopia, de voltar e ficar querendo para o que era naquela época. Não, estou fora. Porque naquela época a escola não era para todo mundo, o ginásio não era para todo mundo. O ginásio que era bom, era elitista, né? a exigência para todo mundo era do primário, não é? Mas havia um exame de admissão ao ginásio, que houve até, acho que 67, e que selecionava. Tinha 40% de reprovação, às vezes um pouco mais. Então, era pior que o vestibular, não é? Hoje. E, então, a escola era boa, mas não era para todo mundo. Quando veio a unificação com o ensino de primeiro grau, no primeiro momento foi o ensino de primeiro grau, não é? Juntando o primário e o antigo ginásio, né? De lá para cá é que eu acho que os nossos problemas começaram. E esse estereótipo a que o Lino se refere começou a tomar corpo, não é? Porque sem seriedade, sem grana, sem condições, não é? Se ofereceu o ensino de primeiro grau para todo mundo, as escolas passaram a oferecer, mas o ginásio que era bom ficou misturado com agora a escola que era um improviso total, só para garantir o que era a lei, o primeiro grau obrigatório para todos, não é? De lá para cá, o primeiro grau virou fundamental e o problema continuou exatamente o mesmo. Até a formação do professor é diferente para as 4 séries iniciais, o pedagogo, e a formação do professor licenciado para o Fundo 2 ou o ensino médio, não é? Então, esse é o grande nó, e é curioso a gente ver que na Base Nacional Comum Curricular, que está aí aprovada ou quase aprovada, né? Quase por quê? Porque falta o ensino médio. Então, lá está o Fundo 1 e o Fundo 2, continuam cindidos, e a cisão agora é também com o ensino médio. E, pelo que consta, pelo que se lê,
sem nenhuma informação privilegiada, o que se lê na imprensa, pode estar ocorrendo até uma inversão. Aquela liberdade que a gente tinha, liberdade pachequiana, né, do nosso querido Pacheco aí, que a gente tinha na creche, na educação infantil, a gente está perdendo porque a base fixa com um certo rigor o que tem que ser feito, como o Pacheco pegou pesado e bem ali. Tem que ser dado na 8ª série, não pode ser na 7ª, nem na 8ª, num prazo super definido. Isso está atingindo a educação infantil e o Fundi 1, não é? E, por razões assim pragmáticas, não epistemológicas, está se liberando o ensino médio. Quer dizer, as únicas disciplinas obrigatórias no ensino médio, pelo que consta na mídia, quais seriam as únicas disciplinas obrigatórias no ensino médio? Seria português e matemática, a língua, né? Português e matemática, né? As outras matérias não seriam obrigatórias como disciplinas. Poderia haver atividades e outras modalidades, não é? Então, em vez de a gente resolver o problema do fundamental, da fusão Fundi 1, Fundi 2, de equacionar isso, não só esse problema está permanecendo, como, de alguma maneira, lendo a base no que se refere ao Fundi 1 e ao Fundi 2, a gente vê ali, por exemplo, esportes, não é? Ou educação física, vê um nível de especificação, 7 tipos de esporte, de jogos, e de não sei, um nível de especificação que tolhe, né? Tolhe a abertura radical e total que o Pacheco quer. E que a gente pode dizer, mas nem tanto, mestre, nem tanto, mas a gente quer, né? Pode ser que ele esteja exagerando. Eu falei com todo carinho que o que ele fez foi uma caricatura, mas não é avaliação negativa. Caricatura, você, para fazer uma caricatura e ela funcionar, você tem que exagerar nos traços. Exagerar naquele traço que você acha relevante. A caricatura é um exagero, não é uma mentira. O Pacheco falou tudo verdade, mas ele exagerou nas tintas, não é? E ele ficou bem no final, falando, não, é usar a aula para sair da aula. E aqui, a Kátia, na saída, eu não falei nada, mas ela falou assim, não, um prazer vir aqui assistir a uma aula do Pacheco. A Kátia acabou de falar. Eu falei, ainda bem que o Pacheco não está aqui para ouvir que ele teria dado uma aula, né? Ele aliviou, não é? Mas ele tem 100% de razão no que ele falou em relação ao Fundi 2, mas pior ainda, em relação ao Fundi 1, em relação à educação infantil, onde há um excesso de pormenor, um excesso de especificação. Não que você seja contra, mas não precisava pegar tanto na mão do professor e dizer é isso que ele tem que fazer, não é? Era preciso dar um pouco mais de autonomia aí de iniciativa para o professor, não é? Então, uma coisa que me preocupa muito, porque eu sou da área de exatas, então todas as estatísticas que a gente vê, não só no Brasil, mas no exterior também, os professores de ensino do que seria o high school, o ensino médio brasileiro, na área de exatas, sofre de grande carência de professores. Não que não haja pessoas formadas para darem essas aulas, mas eu acredito que é devido ao mercado de trabalho que um rapaz ou uma moça que terminaram um curso de física ou de matemática se envolve com computação, se envolve com análise estatística, se envolve com outras coisas, tem um mercado de trabalho extremamente mais favorável. Então, eu acho que alguma medida... Qual é a solução? Vamos fazer uma solução de faz de conta. Não tem professor de química. Então, chama um professor de educação física ou de qualquer outra coisa, em geral, professor não concursado, não é? Aqui no estado de São Paulo, não sei como é nos outros estados, e atribui a ele aquelas aulas, ele vai lá, eu não sei bem o que é que ele faz, porque ele não tem formação, se ele for inteligente, talvez ele faça até alguma coisa ligada com a sua área, porque tudo tem ligação, não é? A física, a ciência, não é uma coisa distante. Eu posso fazer a física do esporte, por exemplo, não é? Como que você pode ser um atleta para salto ou para natação, ou com coisas todas de conceitos físicos, biológicos e físicos.
Mas ele não tem também muito preparo para isso. Mas, de qualquer maneira, não é a disciplinaridade fixa, mas o não uso da interdisciplinaridade que pode coibir que as pessoas possam fazer coisas interdisciplinares usando várias áreas da ciência. Então, isso me preocupa muito. E, por outro lado, existe uma aversão, que eu acho que tem parcialmente razão e parcialmente não, do ensino à distância. O ensino à distância é uma coisa que existe desde eu diria, acho que até do começo desse século, não sei bem as datas, mas eu tive um professor, que era um professor formidável, foi aqui da USP, grande especialista, foi professor titular nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, adorou, ficou por aqui, que ele morava no Canadá. Quando chega no Canadá, no inverno, nem as estradas funcionavam, pelo menos naquele tempo que ele era criança. Então, ele fazia o curso por correspondência. Se existe um curso à distância mais tradicional, é esse de você receber aulas periodicamente, né, e vai fazendo. Mas esse ensino à distância, bem imaginado, poderia ser uma complementação exatamente dos temas que existe carência de professores. E não precisaria ser obrigatório para todos os alunos. Isso é outra coisa também que eu não me conformo. Nem todos precisam ter interesse em física. Se 20% dos alunos têm, monta uma classe lá com uma teleaula bem orientada, que isso existe gente no Brasil que pode fazer bem, inclusive até nas universidades, e se substitui parcialmente o ensino, tem ensino presencial naquelas disciplinas em que tem professores, e pode ter um sistema, por exemplo, do professor de física, que é mais ou menos itinerante, né? Vai dar uma aula presencial em várias escolas, uma por cada 2 ou 3 semanas, coisa que valha, só para fazer o contato físico pessoal. E o resto do tempo com aulas à distância. Eu vejo isso com uma grande resistência, principalmente para o ensino médio. Mas eu vivo rebatendo nisso, porque eu considero a única solução. Inclusive porque você pode visualizar experimentos maravilhosos de física, de química, de biologia, por via da distância. Você pode até visitar museus, você pode fazer um monte de coisas utilizando todo esse repertório. É claro que não é para fazer só isso, mas pode-se usar esses recursos para enriquecer a formação dos estudantes de escola pública. Wendel, professor Lino, quando o senhor fez aquela comparação entre a escola pública e a privada, é só uma reflexão e é lógico que, diante da reflexão, eu gostaria de ouvi-lo mais um pouquinho. Quando a gente tem o ideário do projeto político-pedagógico, de certa maneira, eu acredito, pelo que eu li, pelo menos, que a escola pública teria, né, a escola particular também tem seu projeto político-pedagógico, mas a escola pública também teria essa autonomia para criar características, por exemplo, para ensinar alemão, para ensinar japonês, português, e para ensinar dança, balé ou outra coisa em outra perspectiva. Mas, de alguma maneira, na escola pública, quando a gente dá essa autonomia, quando a escola pública tem essa autonomia, nem sempre essa autonomia é utilizada. Eu tenho 25 anos de experiência no magistério, que não é tanto assim, agora que acho que eu estou aprendendo algumas coisas, mas eu não sei o que acontece muitas vezes, que nós, quando estamos na escola, nós não conseguimos utilizar essa autonomia para empreender uma educação que, inclusive, assuma as características da comunidade. E aí a gente chega a momentos esdrúxulos, por exemplo, de pessoas que compram um projeto político-pedagógico, né? Pessoas que vendem também, né? Que você pode comprar um projeto político-pedagógico pronto para a escola. Então, nós teríamos condições de fazer essa escola pública de qualidade, aproveitando algumas brechas que nos restam, né? Agora, é lógico que a minha pergunta, se fosse anterior à fala do professor Nilson, né? Mas agora, complementando, né? E agora nós vamos perder um tanto quanto mais essa autonomia com a Base Nacional Comum Curricular, né? Quer dizer, de certa maneira, nós vamos sendo asfixiados dentro da escola para seguir um padrão que não respeita, como a professora Kátia disse, as peculiaridades, né?
Eu sou de Rondônia, né? Moro em Rondônia há 5 anos e morei 5 anos no Acre, então tem 10 anos que eu estou na região norte, e eu percebo muito isso, né? Como se diz, numa perspectiva um pouco pachequiana, né? A vontade que dá, às vezes, é tacar fogo em todos os livros, tacar fogo em todos os projetos e falar, vamos começar tudo de novo, porque isso aqui não tem muito a ver com a realidade amazônica, com a realidade da nossa escola, com a necessidade das nossas crianças, né? Mas aí vem um pouco essa colonização que a professora coloca, né, de achar que eu sou do Sul, sou paranaense, então muitas vezes a gente chegar como colonizador e querendo levar as nossas ideias, o nosso eurocentrismo, né, para dentro das escolas. Então, nessa perspectiva do projeto político-pedagógico, nós tivemos talvez uma grande oportunidade. Obrigado, acho que é isso. Antes disso, eu queria... Eu não sei se eu estou certo, viu, colega, mas eu acho assim... de fato, nós temos um PIB alto destinado à educação, mas boa parte desse PIB é para a educação superior e não para a educação básica. Então, se a gente for separar, digamos assim, o dinheiro que se gasta nos outros países, ainda que o PIB seja menor, a proporção é maior para a educação básica. Isso que faz uma diferença, né? Porque... de fato, a educação básica custa caro também, né? E deveria custar caro, né? E a gente não... O ensino superior gasta mais, né? Então, de fato, é verdade isso. A educação básica, a diversidade... deve ser também uma característica da escola pública, né? Dependendo da cultura, né? Igual a professora Cátia está falando, quer dizer, na realidade dela lá, a problemática da educação indígena, por exemplo, só para pegar algo que nos foi comunicado hoje, é muito maior do que talvez, por exemplo, seja em muitas cidades ou estados do Brasil, né? E a escola pública tem que estar aberta a essa diversidade, a essa heterogeneidade, vamos dizer assim, de culturas, de interesses culturais, etc., e continuando escola pública. É verdade. Eu comentei aquilo porque a escola particular tem mais liberdade nesse sentido de oferecer algo que é suplementar, não é? E não complementar, no caso da pública. Mas o fato é que a educação básica, na verdade, para ela ser, de fato, para todos e para cada um, ela precisa ser pública e de boa qualidade, né? É isso que a gente está lutando. E eu sou otimista. Eu acho que nós chegaremos lá um dia. Não vai ser 270 anos. Eu espero que seja bem mais cedo. Nós quem, cara? Queria fazer o Norberto está com o microfone. Tem mais uma. Tá bom, depois eu faço fazer um comentário. Alô? Eu queria, assim, recuperar assim, o título do seminário. Nome, por favor. O meu nome é Norberto, eu sou da EMEI Chácara Sonho Azul, que é uma escola da rede municipal de São Paulo, né? O nome do seminário é Escola e Experiências Inovadoras, que se pode admirar apesar de tudo. Eu acho que, para que existam essas escolas, e quando se fez a proposta lá no MEC, as escolas que concorreram a isso, se apresentaram, né? Foram colocadas uma série de questões que dizia respeito ao ambiente educativo, proposta pedagógica, projeto político-pedagógico. Então, uma possível resposta foi dada aqui já por várias pessoas, é a questão de que está na própria LDB da autonomia das escolas. Então, acho que a gente tinha que pensar como que se consegue essa autonomia nas escolas, a partir do projeto. Então, cada escola vai ter uma feição própria, uma vai se ligar mais à comunidade, outra vai investir mais na formação e vai tentando combinar, né? Ali tem um modelo que tem que se seguir, que pode ser seguido, mas cada escola tem o seu. Então, a diversidade das experiências
que ocorreram das diferentes escolas mostrou muito bem isso. E a gente não vê nenhuma escola... o professor Nilson colocou a diferença da década de 60 e que houve uma mudança na rede pública e privada, e a privada passou a ser melhor, entre aspas, eu colocaria, porque talvez ela foi melhor na aplicação de um conceito de educação bancária visando o vestibular, que tinha o reforço de cursinho e tudo mais. Então, acho que tinha que se pensar por aí, que tem muito mais, na minha opinião, não estou dizendo que não tem nas escolas particulares, mas eu tenho certeza que tem muito mais experiências inovadoras nas escolas públicas do que nas particulares, porque as particulares apostaram no modelo de educação bancária, na minha opinião, com raras exceções. Estou falando que não tem exceção. Então, acho que era uma questão para a gente estar pensando, né? O professor Nilson também colocou no início que a gente ia pensar a questão da iniciativa privada, o projeto político-pedagógico, cada escola, e a professora, a secretária, quer dizer, a Kátia, colocou muito bem, você pode buscar parcerias, mas que parcerias você tem que ter autonomia na sua escola para não se deixar influenciar pelos parceiros, porque alguns parceiros podem não ser bons, né? Então, acho que a gente tem que pensar também nisso daí, tem que ter autonomia. E a iniciativa privada podendo apoiar a escola particular. Outra questão que eu queria colocar, que estava me coçando, né, que aqui na rede municipal, né, você tem praticamente, na questão que foi colocada da educação infantil, né, na questão tanto de EMEI quanto de SEI, né, que abre um espaço para conveniadas que praticamente é uma terceirização. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Uma coisa é a iniciativa privada ser parceira, outra coisa é a iniciativa privada querendo criar um mercado para eles, né? Desculpa. E essa iniciativa privada, muitas vezes, vem disfarçada de ONGs, de OSP, sei lá do quê. E o que você vê é que está acontecendo aqui uma espécie de sucateamento na rede infantil. Então, existem também exceções, no caso aí das conveniadas, algumas, que são muito boas, mas 98% é uma coisa para ser depósito de criança. Então, eu acho que assim, a parceria com a iniciativa privada, eu acho que foi bem colocada pela secretária, é quando você discute com eles e coloca o seu projeto, e não eles vêm e colocam o projeto deles. E aqui em São Paulo está acontecendo uma apropriação, né, de um mercado, porque a prefeitura não constrói rede direta, ou constrói poucas escolas, e está conveniando, principalmente nessa gestão. Mas já acontecia nas gestões anteriores. Então, eu queria recuperar a coisa das experiências inovadoras, né, que é a questão que só é possível existir experiências em lugares que existe autonomia. Tanto é que não foi aqui até uma exceção apresentar uma rede, né, a rede municipal de Manaus, como uma experiência inovadora, mas a gente vê na maior parte do país a experiência de escolas. Então, eu queria colocar isso para debate, né? Tem um colega lá. Eu sou João Kleber, sou da EMEI Gabriel Prestes, aqui de São Paulo. É uma das escolas também que foi considerada pelo MEC em 2015 como inovadora. Eu queria que assim, me inscrevi bem antes e vai surgindo. Eu acho que tem uma questão que foi colocada aqui, que é a questão de classe, né? A diferença do público e do privado. A rede municipal de educação se expandiu na periferia de São Paulo, né? Tem escolas com mais de 60% de crianças no Bolsa Família, mais até do que os dados que a Kátia colocou em relação a Manaus, algo um pouco acima de 50%. E a rede privada, qual é o número de crianças que tem nessas condições que estão lá? Então, tem algumas questões que a gente não pode fugir, porque senão... Não que as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social não possam aprender, mas o que é oferecido a elas é muito diferente. A gente vê a discussão de educação integral sendo colocado como educação integral o ensino de música,
a dança, o teatro, a gente vê as artes como sendo o extracurricular. Nós tivemos experiência aqui em São Paulo, do São Paulo Integral. A prefeitura abriu um pouco essa discussão dessa educação que trabalha só na dimensão intelectual e passou a compor parte da... Eu queria falar um pouco disso porque eu quero fazer um convite depois. Passou a fazer parte da jornada do professor a possibilidade de ele não trabalhar dentro das disciplinas tradicionais que estão hoje lá na LDB. Surgiram mais de 200, né? A gente descobriu muito professor de matemática que também era músico e passou a trabalhar uma parte da sua jornada com música. Professor de inglês que passou a trabalhar com horta. Não sei, ainda não sei qual é a relação, se são vegetarianos e os professores que fazem inglês. Mas assim, nós descobrimos muitas possibilidades de trabalho com o professor que não se encaixam nessa discussão da parte geral, não sei que nome, da Base Nacional Comum, que eu fiz uma pergunta no seminário ano passado da Internacional de Educação Integral ao Chico, e ele falou que toda essa discussão de educação comunitária é a parte diversificada. A parte diversificada no meu histórico escolar era inglês, e só, talvez artes, né? Não tenho certeza agora. Então, é como se toda essa discussão que se faz de inovação, quando considera a comunidade, ela não faz parte desse debate curricular que se coloca. Então, foge de tudo. É como se a gente tivesse... Então, a impressão que dá é que a gente está fazendo uma disputa política pela parte diversificada e não pela base nacional comum, naquilo que realmente o governo tenta definir. E, no final do ano passado, nós compusemos um fórum de educação integral, e aqui eu estou associando um pouco a discussão, pelo menos o que eu faço, de inovação ao conceito de educação integral. Eu sei que tem outras possibilidades de discussão sobre inovação. Dia 29 agora vai ter nossa, acho que 10º encontro já. A Helena, o Eli já chegaram a participar de reuniões, onde a gente tenta buscar essa aproximação, comunidade. Então, o próximo encontro vai discutir o plano municipal, porque a discussão na cidade seria dos planos regionais. Então, a gente quer associar a discussão do plano municipal com as metas relativas à educação integral. Construção de planos regionais já é uma inovação que foi colocada no plano municipal de São Paulo. Ela não chega a existir no plano nacional, mas, enfim. Vai ser na Câmara Municipal, no período da manhã. E, assim, só uma provocação, talvez... As escolas têm uma grande desconfiança da academia hoje, né? Um pouco como se estivessem cansados de ser objeto de pesquisa e talvez queiram ser sujeito. Todos os nossos seminários a gente tentou colocar primeiro o debate conceitual, acadêmico, e depois uma experiência pedagógica. É sempre invertendo a relação, é como se a prática que validasse o debate conceitual e não o inverso. Isso fez com que, pelo menos, a gente não tivesse uma rejeição do debate intelectual por parte dos professores, né, na maioria das vezes. E eu digo porque a gente tem essa cisão, sim, entre, de certa forma, o acadêmico hoje, a pesquisa mais avançada e o que está acontecendo na escola. E a gente precisa reaproximar, porque não faz nenhum sentido. Tem mais uma pergunta. Olá. Então, na verdade, eu queria... Primeiro, compartilhar uma situação de vivência, tomando muito cuidado com o julgamento de valor. Mas, na verdade, eu me formei aqui na Universidade de São Paulo, em Pedagogia, e aos 20 anos eu abri uma escola, recebi um convite para participar do Instituto Paulo Freire, na elaboração de toda a proposta político-pedagógica dos Centros Educacionais Unificados, e a gente teve um caminho bem intenso aí. E, na verdade, o que eu queria compartilhar é que, quando eu tive a oportunidade de abrir uma escola de educação infantil, eu me deparei com uma situação que até hoje, isso faz 20 anos, que até hoje a gente consegue perceber nas escolas. E não fazendo nenhum julgamento de valor, mas quando a gente recebe os supervisores de ensino, que a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso projeto político-pedagógico, muitas vezes a gente se depara com aquilo que a Kátia disse logo no começo, da correção de olhar. Então, muitas vezes, o diálogo foi bastante truncado
porque não havia um entendimento daquele projeto político-pedagógico. Então, muitas vezes a gente acaba sendo conduzido para que aquilo seja mais uniforme, para aquilo tenha uma característica mais linear, né? Então, eu fui me deparando com esse movimento de que uma falta de compreensão até dos próprios supervisores que estariam conosco, nos ajudando nesse processo de construção, né? Então, eu tentei me aproximar das escolas que receberam o selo de inovadoras e criativas, né? Faço uma parceria com a Escola Oficina Pindorama, enfim. E uma das coisas que a gente esteve conversando até no Âncora, com a Cláudia, é o quanto isso ainda aparece nos dias de hoje, quando a gente precisa, verdadeiramente, desenhar o nosso projeto político, né? Escrever que ele é feito coletivamente, né? Com a comunidade, com os professores. Muitas vezes não há um reconhecimento ou um entendimento pleno daquilo que se desenvolve na escola. Então, eu já tive vários gestores dizendo, puxa, mas eu tinha que fazer, não vai dar para fazer desse jeito, né? Eu vou ter que mudar para cá, mudar para lá, eu vou ter que me alinhar, porque desta forma o documento não é aprovado e tem que ir e vir, enfim, tem toda uma questão de embate e que a gente estava muito feliz, poxa, agora as escolas vão ter uma identidade, receberam, né, um selo de inovação, e aí a gente vai ter um pouco mais de diálogo. Então, a minha pergunta como é que a gente vai pensar nesses processos de legitimação mesmo, né? Então, nós estivemos recentemente com a supervisão e a supervisão dizia, me ensina, você colocou aqui uma série de nomes que eu desconheço, né? Assembleia, mas como? Né? Tertúlia, mas como? Então, nesse diálogo dos pares, há um entrave, né? Então, muitas vezes, a gente não tem um apoio e vai além do apoio. Às vezes, você tem um estranhamento que prejudica um caminhar. Então, como é que isso vai se processar daqui? Né? Estamos falando da importância das escolas, das experiências inovadoras, da construção do projeto político, mas e da validação disso, né? Como é que a gente vai tratar? Bom, muitas questões e comentários muito interessantes e importantes. E eu fiquei só com vontade de contribuir um pouco pensando essa questão, né, que é o tema da tarde de hoje, que é a questão do investimento social privado na educação, que viria complementando a visão da gestão pública do Estado e da visão comunitária da comunidade de aprendizagem. E o que eu queria dizer é que, muitas vezes, eu vejo o diálogo, a possibilidade do que a gente está tentando, no grupo de estudos do IEA está tentando, é refletir como é que a gente consegue uma articulação dos diferentes agentes e atores, né, dos 3 níveis de ensino, dos 3 níveis de governo, do público e do privado, em torno do campo da educação básica, e muitas vezes isso fica obscurecido por uma visão muito, muito limitada do que é público e do que é privado, em que o público é associado ao estatal e o privado é associado aos fins lucrativos. E quando essa é a visão que está na base do debate, fica tudo muito difícil. A palavra parceria do governo com a iniciativa privada já fica cheia de desconfiança. Como assim? Parceria com iniciativa privada? Né? Não vai nessa parceria, a prestação de serviço, a venda de objetos. Né? Então, eu acho importante que a gente tenha clareza que a gente está falando de um cenário muito mais complexo do que isso. Né? O privado não é só a empresa vendendo negócios do campo da educação. Isso existe também, e talvez isso seja a maior parte do privado. Mas o privado inclui o investimento social privado, os institutos e fundações que as empresas mantêm para fazer investimento social, como essas parcerias mesmo, efetivamente, que a Kátia mostrou aqui, em que não é o governo que contrata o serviço privado, mas é o incentivo, a fundação e o instituto que investe na gestão pública. O privado inclui o comunitário, né? Inclui tudo que não é estatal também. Né? Então, as iniciativas de pais que
pode não ser necessariamente por uma questão religiosa, mas por uma questão pedagógica, não estão satisfeitos com todas as opções de escolas no entorno em que estão e que querem criar uma escola nova para os seus filhos, com educadores que querem fazer do seu jeito. Isso é uma iniciativa comunitária, né, que está no campo do que se entende por privado, mas não é o lucro, né? A gente tem no campo do privado, sim, as iniciativas religiosas também, né? E no campo do público, a gente tem que dissociar muito o público do Estado, porque muito do que é Estado não é público. Porque quando a coisa pública é gerida a partir da lógica de que tem alguém que manda e o público é só o beneficiário daquele serviço, ele deixou de ser público para ser estatal, né? E a ocupação pública do espaço e do serviço público não existe. Então, não adianta a gente ficar defendendo, por exemplo, uma escola como se fosse pública, né? Já em defesa da escola pública genérica, porque, em defesa da escola estatal, você pode estar defendendo uma série de vícios e de limites à participação pública, né? À participação dos pais, dos professores e dos estudantes na gestão pedagógica e administrativa daquela escola. Então, se a gente não começar a ter uma clareza maior e compreender maior a complexidade do que está colocado, o debate nunca vai superar o embate, né? Vai ser muito difícil a gente pensar em soluções articuladoras das diversas potências que tem em todos esses campos, né? E que talvez a solução necessária, se aqui é uma questão de solução, mas, enfim, o salto de qualidade na educação pública que a gente quer dar tenha que passar por uma articulação de todos esses agentes, né? E não pela defesa intransigente e permanente de um único modelo que estamos aqui, né, talvez desde os anos 70, investindo e tentando, insistindo, e que está cheio de impossibilidades e de fragilidades, né? E também queria ressaltar aqui o quanto que a questão da qualidade da educação fica em suspense quando a gente fala da inovação, né? Porque, a partir de uma fala como a do professor José Pacheco, por exemplo, a gente já começa a duvidar que a escola particular que a gente conhece e que quem pode escolhe pagar para os seus filhos seja efetivamente de qualidade, né? Porque ela também não oferece nada do que o professor José Pacheco propôs aqui como um ensino, uma educação efetivamente integral, né? Que é muito do que a gente está falando aqui. Então, eu queria só assinalar esses pontos que eu achei importante aqui para o debate. E já voltar a palavra para quem quiser. Jonas. Eu queria retomar a questão justamente no foco da escola pública, mas nessa relação, não só a escola pública, mas em geral, a questão da educação básica, né? A partir das escolas da rede pública, especialmente, tanto de educação infantil como de ensino fundamental e ensino médio, na relação com a academia. O companheiro João Kleber fez uma pequena referência a isso. E eu gostaria de retomar a discussão em torno disso, e o questionamento. É que nós sabemos que há muita dificuldade, apesar das aberturas que encontramos em alguns setores da academia, das universidades, e também das aberturas que se encontram em algumas áreas de escolas de educação fundamental, de ensino médio e de educação infantil, há uma resistência muito forte. E essa resistência eu vejo dos dois lados, não é? Das duas áreas, tanto por parte da academia, como por parte, principalmente, de entidades corporativas, de sindicatos,
das áreas de ensino fundamental, médio e educação infantil, não sei se por conta de uma certa fogueira de vaidades, tanto de uma parte como de outra, mas torna-se uma aproximação cada vez mais distanciada, mais dificultada. Não é? Logicamente, eu acho muito louvável, e a abertura deste seminário de hoje pela manhã foi muito saudável ouvir o professor Paulo Saldiva, não é, se abrindo na recepção e no entendimento, justamente numa atitude de abertura da academia para acolher, não é, os professores, os outros agentes que atuam no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental. Então, eu vejo o seguinte, apesar de todos esses esforços, como este próprio grupo que se forma aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, se abrindo à discussão da educação, não é? E formulando a educação básica, eu creio que não seria o momento da gente ampliar isso para uma parceria maior, academia e escolas públicas, primeiramente, né? Do fundamental, do médio e da educação infantil, para se fazer pelo menos um amplo fórum anual, né? A criação de um fórum anual de debate entre a academia e justamente os agentes da educação básica, fundamental, educação infantil e ensino médio. É uma proposta que eu coloco e justamente submeto à apreciação, se a ideia é válida ou não é válida, como vem isso. Eu vou ter que sair, vocês me desculpem, tá, gente? Até mais, então. A gente faz a última rodada aqui. Mais alguém quer fazer mais alguma observação? E o Norberto? Primeiro, não está saindo, eu vou acompanhar lá. É rápido, viu? Estou pensando no que o professor José Pacheco falou, e ele fez uma série de críticas, né? Que ele observava lá os projetos políticos pedagógicos e muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o que acontece na realidade na escola, né? Eu acho que já foi colocado aqui que também existe essa exigência, né, burocrática que impõe um modelo de projeto político-pedagógico para as escolas, que vem, daí é cobrado por intermédio de supervisores e tudo mais. Daí a pessoa tem que fazer o projeto político-pedagógico seguindo um modelo que às vezes não corresponde realmente às ações que acontecem na escola. E, ao mesmo tempo, ele deu uma boa dica do que seria um projeto político-pedagógico, que poderia ser uma coisa muito mais simples, que seria uma carta de princípios. Então, essa carta de princípios pode ter 5, 6 itens, parceria com a comunidade, cultura da paz, se a educação infantil questão lúdica, questão da arte na educação, e que isso aí não seria muito difícil de resumir. Obviamente, esses pontos eles se cruzam, né? Você pode trabalhar a arte e o lúdico ao mesmo tempo. As duas dimensões têm a dimensão da criatividade, colocar o meio ambiente. Então, um modelo que eu assisti uma expositora na diretoria de ensino dizendo, só para ela explicar o que era projeto político-pedagógico, ela demorou mais de 1 hora para explicar, e daí foi colocando. Todo mundo sabe que precisa colocar a legislação que apoia o projeto, que tem que colocar isso, colocar aquilo. Mas fica uma coisa que às vezes é um calhamaço de 50, 60 páginas, não é porque a escola quis, né? E lá também fala
quando se expõe esses modelos, diz que você tem que chamar a comunidade para discutir. Realmente tem que chamar, mas será que a escola já está num estágio que consegue que a comunidade participe efetivamente? Então, tem escola que tem uma participação maior, outra menor. Então, tudo isso é construído. É construído. E quando você faz o projeto, já parte de uma situação idealizada que a comunidade já está lá dentro da escola. Aí a pessoa, quando elabora o projeto, tem que atender uma demanda da burocracia, coloca como se aquilo existisse efetivamente, que consultou a comunidade. Entendam bem, eu estou achando que eu estou dizendo que tem que consultar a comunidade, mas não é num tempo de 10 dias, né, entre o início das aulas e até o dia 15 ou 20 dias que você vai fazer todo esse processo. Muitas vezes a escola tem um histórico, que às vezes é de 10 anos, que já faz isso, tem facilidade, mas não é bem assim. Então, eu acho que tinha que ser essa história do projeto político-pedagógico, poderia se resumir numa carta de princípios e depois o desenvolvimento desses princípios se transformar em ações e isso ser discutido. Então, é isso que eu queria colocar. Olha, eu queria uma palavrinha só colocar nesse pensamento. Eu acho que a gente precisaria pensar na educação com um senso de urgência. Sabe, deu muita angústia ver o documento lá do Banco Mundial falando de daqui a 260 anos, daqui a 75 anos, né? Isso foi um ingrediente. Outro ingrediente que me fez, assim, ficar atacado pela síndrome do Belchior, sabe, a síndrome do Belchior, né? Apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Eu fui, na semana passada, a um trabalho lá no INEP e tive, assim, passei numa estante em que havia os documentos, assim, em aberto. É uma revista, né, do INEP, em aberto, um volume por ano. Aí eu fiquei folheando aqueles volumes e vi o volume 34, que é de 1987, que é assim: formação do professor, condição de trabalho do professor, blá, blá, que eu juro que eu nunca tinha visto, vi agora, nessa semana, e que foi o tema do nosso seminário aqui, do primeiro seminário, formação do professor, condição de trabalho. Sabe quem foi chamado para escrever esse dossiê e tudo? Bernadette Gatti, que veio aqui falar para a gente também, só que de 87 para cá, já se vão 31 anos, não é? 31 anos, e o que aconteceu? Eu estou lendo agora esse documento para ver qual a palavra que a gente falou aqui que já não estaria colocada lá, não é? Nesse texto. Isso dá uma angústia muito grande, não é? É preciso um senso de urgência, assim, para a educação. A Constituição de 88, ela tem muito artigo em relação à educação, mas não tem esse senso de urgência. Tanto é que ela coloca um artigo específico falando: haverá o Plano Nacional de Educação, decenal, etc., que colegas de outros países acham que é gozado, parece brincadeira. Ele falou: e lá não tem um plano de trabalho, um plano nacional de saúde, um plano nacional da agricultura? Tem plano de tudo. E por que o da educação está na Constituição, né? E o que é pior, o primeiro item desse, haverá um Plano Nacional de Educação, serão metas desse Plano Nacional de Educação. Já vem as metas, na Constituição. A primeira meta é erradicar o analfabetismo. Quer dizer, nós estamos condenados a isso, a passar a vida tentando eliminar o analfabetismo. Poxa vida, isso países pobres da América do Sul já eliminaram há 200 anos, não tem mais isso, a não ser um analfabetismo absolutamente residual. E a gente fica tranquilo, dizendo que está progredindo 0,01% a cada decênio, né? E aí daqui a 260 anos vai ter melhorado um pouquinho, quem sabe, não é? Então dá uma vontade de a gente partir para uma ação mutirão, tipo mutirão. E nessa ação tipo mutirão é que não se pode dispensar a competência do privado, né? E a do público, a competência dos profissionais dos diversos níveis de ensino.
mas a gente precisa formular um projeto com mais nitidez, urgente, né, na área de educação, não é? E partir para isso assim, nos próximos 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, sei lá, é preciso pensar coletivamente isso, mas pouca coisa, pouco tempo para sair dessa de ficar bom em leitura ou em matemática ou em, não é? Essas coisas mínimas, porque não são projetos grandiosos, não é? É isso, né? A gente precisa se unir para isso. Bom, gente, agradecer demais a presença de vocês. Ficaram até o fim. Acho que a gente produziu bastante ideias novas. Nada será perdido, nada será em vão. Está tudo gravado, anotado. A gente pretende voltar a essas ideias, poder publicar para que elas se disseminem e a gente possa ter mais espaços de debates e ir passando cada vez mais para a ação concreta, né? Então, agradeço. E aqui a gente encerra o ciclo, né? E palmas para eles.